Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Universo dos Números, sou o professor Augusto. Ok? Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like aí no final do vídeo e ative o sininho de notificações para ficar sabendo por dentro dos assuntos e questões futuramente, ok? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, hoje vamos falar sobre triângulos e seus elementos, né? Certo? Então, no capítulo anterior, trabalhamos algumas propriedades importantes no triângulo, né? Neste capítulo, retomamos o estudo dele de forma mais aprofundada. Definição e notação. Dado três pontos não alinhados, ABC, chamamos de triângulo a reunião de segmento AB, AC e BC, denotando por triângulo ABC. Então, aqui nós temos um triângulo ABC, né? Segmento de reta AB, BC e AC, certo? E aqui nós temos aqui o perímetro, né, dado pelo B, C e A, né, minúsculo, ok? E aqui dentro temos o ângulo lambda, ângulo alfa e o ângulo beta, ok? Considera o triângulo da figura. Os vértices são os pontos ABC, né? Então esses pontinhos aqui, onde a gente liga um segmento com o outro, né? O vértice com o outro, que é o segmento aqui, esses pontinhos é chamado de vértice, ok? Os lados são o segmento AB, BC e AC, né? Veja que são segmentos com tração apenas em cima, né? E suas medidas estão indicadas respectivamente por C, A e B, né? Os ângulos internos BAC, ABC e ACB têm suas medidas indicadas respectivamente por alfa, beta e lambda, né? Então, o ângulo ACB está indicado por lambda, o ângulo ABC está indicado por beta e o ângulo BAC está indicado por alfa, né? Então você pode nomear um ângulo dessa forma aqui, né? Ou pela letra grega, né? Das duas formas você pode nomear um ângulo, ok? Na figura a seguir, a região sombreada é chamada de triangular, né? Então essa região aqui está de rosa, né? Do triângulo ABC é a área dela que é chamada região triangular, ok? Neste capítulo estudaremos a classificação e as propriedades dos triângulos, né? Bem como as propriedades de seus pontos e os seus segmentos notáveis, ok? Formas triangulares são muito utilizadas em construções, pois são rigidez à estrutura, né? No conjunto de estruturas triangulares, formas treliças que são empregadas nas mais diversos tipos de construção. Então, veja só, gente, o triângulo, a gente vai trabalhar agora com o triângulo, porque, né, hoje em dia, e há muito tempo atrás, os engenheiros, arquitetos já utilizavam o triângulo como base para a construção, né? Construção civil, ponte, por quê? Porque o triângulo entre liças, né, nesse desenho aqui, nós temos aqui da ponte entre liças, né, triângulos um do lado do outro, certo? Ele tem mais rigidez, ele aguenta mais peso, entendeu? Então, por isso que muitas estruturas aí têm a forma triangulares, ok? Classificação de triângulos, né? Então, quanto aos lados, então o triângulo é classificado quanto aos lados e quanto aos seus ângulos, né? Então, primeiro quanto aos seus lados. Escaleno, não há lados com medidas iguais, né? Tem dois pontinhos aqui, três pontinhos aqui, um pontinho aqui significa que esse triângulo tem lado diferente, todo diferente, ok? Então, o triângulo escaleno são um triângulo com lados todos diferentes, tá? Triângulo isósceles possui pelo menos dois lados com a mesma medida, ó. Esse dois tracinhos, esse triângulo, então esse lado é igual a esse, né? Então quando ele tem dois lados iguais, é chamado de triângulo isósceles, ok? O triângulo isósceles, os ângulos opostos aos lados congruentes são congruentes, né? Certo? Triângulo equilátero possui os três lados com a mesma medida, né? Aqui nós temos um exemplo de triângulo equilátero, um tracinho e um tracinho. Então significa que esse triângulo tem os três lados iguais, né? Além disso, o triângulo equilátero tem todos os ângulos internos congruentes entre si, medindo 60 graus. Então cada ângulo desse aqui mede 60 graus, né? Totalizando aí 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, certo? Portanto, é também um triângulo equiângulo, né? Porque tem um ângulo menor que 90, então é chamado de triângulo equiângulo, ok? Triângulo equiângulo.
Quanto aos ângulos, né? Então, quanto aos ângulos, o triângulo acutângulo possui 3 ângulos agudos, né? Então, ângulos agudos, ângulos menor que 90 graus. Tem um ângulo agudo aqui, um aqui e um aqui. Então, 3 ângulos agudos, né? São triângulo acutângulo, tá? Triângulo retângulo e radiz, né? Tem um ângulo reto, ok? E o triângulo obtusângulo possui um ângulo obtuso, né? Certo? Então, vou ter sempre um deles, né? Obtuso aí maior que 90 e menor que 180 graus, ok? Então aqui tem um exemplo de um triângulo obtuso, ok? Então, continuando. Condição de existência, né? Um triângulo. Condição de existência de um triângulo. Para que se possa construir um triângulo de lados medindo ABC, respectivamente, tais medidas devem necessariamente cumprir as condições, né? Então, A tem um lado, né? Os lados dele, tá, gente? O lado tem que ser menor que a soma dos dois. Então, aqui, o lado A é menor que a soma de BC, o lado B tem que ser menor que AC e o lado C tem que ser menor que B mais A, né? O lado C tem que ser menor que B mais A, tá? E o B menor que A mais C. Se A for a medida do maior lado, basta que ocorra A menor que B mais C, para que tenhamos satisfeita a condição de existência do triângulo, né? Então, temos aí um exemplo, ó. Com os segmentos AB, AC e BC de medida, respectivamente, iguais a 9, 5 e 15 centímetros, né? Pode-se construir um triângulo, né? Está perguntando se com essas medidas a gente pode construir um triângulo. Então, a gente vai aplicar aqui a condição de existência, né? Para ver se é possível ou não, certo? Então, vamos chamar esse cara aqui de A, esse de B e esse de C, né? Então, A, né, tem que ser menor que B mais C, né? Então, o A, nesse caso, é 9, tem que ser menor que B, que é 5, mais C, que é 15, né? Então, 9 menor que 20, correto, né? Depois, B tem que ser menor que A mais C, A mais C. Então, B é 5, menor que A, que é 9, mais 15, que é C. Então, 5 menor que 24, né? Confere, ok? Depois, temos aí que C tem que ser menor. Opa, puxei demais aqui o menor, né? O símbolo. Então, C tem que ser menor que A mais B, ok? Então, C, desculpa, de novo, o C é 15, o C é 15, né? Então, 15 tem que ser menor que 9 mais 5. Então, 15 é menor que 14. E isso não é verdade. 15 é maior que 14. Então, isso aqui é falso, né? Não é verdade, isso aqui é falso. Ok, gente? Então, não é possível formar um triângulo com essas três medidas, ok? Continuando aí. Bom, a gente caiu no exercício do módulo 7, né? O exercício de aplicação em 3 questões, tá? Classificação e condição de existência, né? Então, a questão número 1 diz o seguinte, tá? Na figura AB e AC, AB igual a AC, desculpa, e CE igual a CD, né? Então, AB aqui igual a AC e CE tá aqui igual a CD. Tá aqui, botei um tracinho porque está dizendo que são iguais, né? Então, letra A, o triângulo ABC é isósceles por quê, né? Então, ABC é isósceles por quê, né? É isósceles porque o segmento AB, né, é igual ao segmento AC de base BC. Então, letra A é isósceles de base BC, né? A pergunta, por quê? Porque o segmento AB é igual a BC. Ok? E letra B, o triângulo CDE é isósceles por quê? Já está dizendo, né? O segmento EC é igual ao segmento CD, certo? Ou DC, né? Então, ele é isósceles de base ED. Então, é isósceles de base DE ou ED, tá? Por quê, né? Porque EC
é igual a DC. Ok? Beleza? E C, determine o valor da incógnita X, né? Então, veja só, se S é igual a CD, então se aqui mede 40, aqui mede 40 porque é isósceles, tá? Aqui vai medir 40 graus também. Então, veja aqui que eu tenho um ponto aqui que é aonde eu tenho essas duas segmentos que cortam. Então, aqui eu tenho um ponto oposto pelo vértice, certo? Pontos opostos pelo vértice, ok? Assim, também eu vou ter ângulos opostos pelo vértice, né? Porque tem um ponto aqui, então esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo que está aqui. Então, aqui também vai medir 40 graus, né? Aqui mede 40 graus, ok? Então, veja só, ABC é isósceles, tá? É isósceles, ok? Então, o que acontece? Se ABC é isósceles, nesse caso aqui, ó, esse ângulo aqui, B, vai ser igual a esse ângulo C. Mas como é que eu faço para descobrir esse ângulo C, né? Para saber que o B também é igual. Então, veja só, que aqui mede 40, 40, ó. E quanto falta aqui para completar 180? Então, aqui falta 100. Então, aqui falta 100 graus. Então, aqui mede 100. Vou botar um 100 bem aqui. Pronto, mede 100 graus esse ângulo aqui. Então, para completar aqui, ó, né? Quanto falta? Esse aqui já tem um 100. Então, aqui falta 80. Então, aqui mede 80 graus. Então, significa que aqui também mede 80 graus. Tá? Então, veja só, que eu tenho dois ângulos internos aqui, ó, 80 e 40. E eu tenho um ângulo externo, né? A gente já viu um assunto que fala sobre esse tipo de questão, né? Esse tipo de propriedade. Então, o ângulo externo é a soma dos dois internos opostos, né? Então, a letra C, X é igual a 80 mais 40. Ok? 40. Portanto, x igual a 120 graus. Beleza? Continuando aí. 2. Seja ABC um triângulo BAC 30 graus e ABC 50 graus, a reta D corta os lados AB, BC e o prolongamento de AC em D é F, respectivamente, né? Se o triângulo BDE é isósceles, BDE é isósceles. Esse triângulo aqui é isósceles, né? Quais são as três possíveis medidas para o ângulo F? Então, ele quer saber quais as três medidas possíveis para esse ângulo aqui, tá? Certo? Então, veja só. Então, vamos ver aí as três maneiras diferentes, né? Então, ele quer saber quais as três possíveis medidas. Então, vamos à tese A, tá? Primeira tese. Então, veja só. Aqui, esse ângulo ABC, aqui mede 30, aqui mede 50. Então, quanto falta aqui para medir 180 graus, né? Então, esse aqui tem 30, 50, 80. Então, aqui mede 100 graus. 100 graus. Ok? Então, esse aqui mede 100. Quanto que falta aqui, né? Para completar 180. Então, falta 80 graus. Então, aqui mede 80 graus. Ok? Beleza? Bom, agora sim, podemos aí trabalhar aqui dentro do triângulo isósceles que ele fala, né? O triângulo BD é isósceles. Então veja só. Se esse triângulo BD é isósceles, né? Então vamos supor que na letra A, BD é igual a BE, né? BE. Se BD aqui, ó, BD é igual a BE, certo? Então, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui, certo? Então, quanto mede aqui, quanto mede aqui? Sabendo que aqui mede 50. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180 graus, certo? 180. Então, nesse caso aqui, o que eu posso fazer, né? Então, aqui eu posso chamar, se esse ângulo e esse são iguais, já que ele é isósceles, né? Certo? Então, o que acontece?
Eu posso chamar esse ângulo de x aqui, esse de x. X mais x, 2x. Então 2x mais 50 graus. Deixa eu dar 50 graus, eu botei, parece um S, né? 50 graus. É igual a 180, né? A soma dos três tem que dar 180. Então 2x é igual a 180 menos 50. Então x igual a 130 dividido por 2. Então x igual a 65. Ok. Então x, se o x mede 65, né? Certo? Aqui é x, mede 65. Se aqui mede 65, aqui também vai medir 65. Vai medir 65, porque eu tenho ângulo oposto pelo vértice, né? Então vai ficar 65, vai ficar 65 mais 80, né? Certo? Aqui é o ângulo F, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus, né? Então é 180 graus menos 65 menos 80. Então 180 graus, né? Como vai descobrir F, tá? Então F, o ângulo F é igual a 180 menos 80 menos 65. Então 180 menos 80 menos 65, né? Vai ficar 35 graus, tá? Então F, o ângulo F aqui vai ser exatamente 35 graus, né? Para a primeira teoria, tá? Segunda teoria, né? Vamos chamar de tese B, tá? Tese B. Então, supondo aqui que aqui é um triângulo que ele está falando isósceles, né? Então, vamos supor que esse ângulo aqui é igual a esse, 50 graus, né? Então, se aqui mede 50, aqui mede 50, então 100, né? 50 mais 50, 100. Então, para 180, falta 80 aqui. Então, aqui mede 80 graus, né? Certo? Então, se aqui mede 80 graus, aqui também mede 80, né? Porque são ângulos opostos. Então, fica 80 e 80. Então, vai ficar 180 graus, menos 80, menos 80. Então, vai ficar 180, desculpa, né? Vou colocar 180 menos 160 graus. Então, vai ficar 20 graus, né? Certo? Então, o ângulo F ele pode ser 20 graus. Ok? E a tese C, né? Que é os três casos, tá? Os três casos. Vamos supor, deixa eu ver aqui, já fiz com esse ângulo, esses dois. Ah, tá. Eu fiz esse com esse, né? Mede 50. Ah, não, eu fiz que foi 65, né? Então vamos lá. Então vamos supor agora que o ângulo BD é igual a DE, né? Então BD, segmento BD é igual a DE. Então, se esse segmento aqui é igual a esse segmento aqui, então se aqui mede 50, aqui vai medir 50 também, né? Vai medir 50 também. Então, se aqui mede 50, aqui vai medir 50, né? Certo? Então, ângulo oposto pelos vértices, então aqui mede 50, certo? Então, vai ficar 180 menos 50 menos 80. Então, fica 180 menos 50 menos 80, né? Então, vai ficar aí 180 menos 130. Então, a terceira possível ângulo de F, né? É exatamente 50 graus. Então tá aí, né, gente? Então ele fala que o triângulo BDS é isósceles, tá?
Então aí a gente achou as três possibilidades para o ângulo F, né? Então 65 graus, aqui 65, 20 e 50, ok? 3. Um barco está sendo rebocado para mais de um porto por um cabo de aço, né? Inicialmente o barco está num ponto A da ilustração, quando o cabo tem um comprimento de 100 metros, tá? Então, gente, aqui eu estava verificando essa questão, as letras estão trocadas aqui, tá? Aqui é A, tá? E aqui é B. Na hora que eles digitaram aí, tá errado, tá? Aqui é A e aqui é B, tá? O cabo tem um comprimento de 100 metros, então aqui o cabo tem um comprimento de 100 metros, certo? 100 metros. Após puxar o cabo de 20 metros, né? Então ele puxou esse cabo aqui, ó, 20 metros. Se ele puxou 20 metros, encolheu 20 metros, então ficou aqui 80, né? Ele puxou 20, então 100 menos 20, 80. Então quanto mede aqui, ó? Tá? Ele puxou aqui 20 metros desse cabo, tá, gente? Não significa que aqui tem 20 metros, certo? Então ele puxou esse cabo 20 metros, ele veio o barco nessa direção, puxou 20 metros, ele chegou aqui, tá? Então sobrou ainda 80 metros de cabo, né? Então nessas condições pode se afirmar, né? A distância AB, né? Que eu marquei X, né? ABCD ou E. Então veja só, a gente vai aplicar a teoria dos triângulos, né? Certo? A condição de existência, né? Então este ângulo aqui, X tem que ser menor que a soma dos dois, né? Certo? Então X tem que ser menor que 100 mais 80, né? Então X tem que ser menor que X tem que ser menor que 180 graus. Ok, né? Então vamos para outra condição. Vamos ver aqui a condição de 80. Não, condição de 100 primeiro, né? Então 100 tem que ser menor que a soma de x mais 80 graus, né? Então 100, passa 80 para o outro lado negativo, tem que ser menor que x. Então 100 menos 80, 20, né? Então 20 tem que ser menor que x, ou x tem que ser maior que 20, né? X tem que ser maior que 20 graus, ok, gente? Beleza? Então tá aí a resposta da questão número 3, né? Letra A. Beleza? Bom, gente, a nossa aula de hoje é isso e até o nosso próximo vídeo.